Olá, seja bem-vindo ao quarto vídeo desta série sobre a obra The Cave, de Thomas Hobbes. No vídeo de hoje, nós iniciamos os nossos comentários sobre algumas passagens selecionadas do capítulo 1. Com isso, nós retomamos o tema da natureza humana, que já foi abordado quando nós estávamos tratando do prefácio, porque no prefácio que Hobbes já esclarece que ele não acredita que os homens sejam maus por natureza. Então, o tema da natureza humana retoma agora, mas em um outro contexto. Nesse caso, está em jogo no capítulo 1 algo que ficou muito conhecido como um contraste entre Hobbes e Aristóteles. Porque enquanto Aristóteles é muito bem conhecido por sua tese de que o homem seria um animal social, um animal político, não é? Hobbes considera esse tipo de doutrina sobre a natureza humana como estando completamente equivocada, e nós veremos por que na aula de hoje. Inclusive, deve ser levado em consideração que esse tema já é bastante batido na academia, existem já centenas, milhares de trabalhos publicados sobre comparações entre Hobbes e Aristóteles. Daí que eu não te aconselho a usar isso como objeto de pesquisa, mas em uma aula para o nível de graduação é sempre interessante nós ainda abordarmos esse assunto de uma maneira introdutória. Então vamos lá. O Hobbes diz na página 21 da edição de Cambridge, que nós estamos considerando nesse curso, que a maioria dos escritores que o antecederam, que escreveram sobre assuntos públicos, ou assumiram, ou tentaram provar, ou simplesmente afirmaram que o homem é um animal que já nasce pronto para a sociedade, né? Sobre esse fundamento é que esses escritores então constroem uma estrutura para a sua doutrina da sociedade civil. Ele considera que essa é uma visão superficial da natureza humana. Seguindo um pouquinho adiante, ele complementa esse raciocínio dizendo: se os homens naturalmente amassem os seus irmãos, digamos assim, né, os outros homens, eles o amariam enquanto seus próximos, enquanto seus semelhantes. Não há razão por que não amar a todos igualmente, já que todos são igualmente seres humanos. Ou também não há razão porque todo homem procuraria a companhia dos homens cuja sociedade lhe traz mais prestígio, é mais útil para ele do que a de outros. Por natureza, então, conclui o Hobbes, nós não estamos procurando amigos, nós estamos procurando honra ou vantagem, comodidades, por meio desses amigos. Então, esse raciocínio é interessante, né? O Hobbes acredita que o fato de nós sermos seletivos na escolha das nossas companhias significa que nós não amamos o nosso próximo simplesmente como ser humano. O que nós estamos buscando é algum outro benefício através desse ser humano. Parece-me um raciocínio pelo menos tentador, né? Afinal de contas, ele está procurando nos mostrar que se houvesse essa valorização da amizade em si, não haveria por que discriminar toda e qualquer companhia, afinal toda companhia é uma companhia. Qualquer um que te dê amizade é uma amizade da mesma forma com outro ser humano, né? Nós poderíamos, no máximo, ponderar que existem pessoas que talvez não sejam amigas leais, existam pessoas que poderiam nos trair, pessoas que poderiam não retribuir o bem que nós fazemos a ela, mas isso é uma outra coisa. Geralmente me parece que o Hobbes tem razão em apontar que nós selecionamos as nossas amizades com base em algo mais, não é simplesmente com base na capacidade da outra pessoa de ser uma boa amiga. Você não quer a amizade de qualquer um que seja um bom amigo para você. Geralmente nós procuramos a amizade, por exemplo, de pessoas que tenham os mesmos interesses que nós, que se divirtam fazendo as mesmas coisas que nós,
ou de fato até talvez não tão explicitamente, não tão conscientemente, nós também procuremos a amizade de pessoas que estão em uma posição para nos trazer algum tipo de vantagem, né? E aí entra de novo aquela questão que nós já vimos em aulas passadas, de que isso não é algo que nós gostamos de assumir no nosso discurso. Claro que no plano do discurso, no plano das palavras, nós todos diremos que o que nós queremos dos nossos amigos é pura e simplesmente a amizade. E aí o Hobbes responderia: então por que este amigo e não qualquer outro que te ofereça a mesma amizade, né? Então esse é um raciocínio que me parece pelo menos plausível, né? Não estou aqui sendo hobbesiana, não é esse o meu intuito com esse curso, eu nunca me vi como uma hobbesiana, mas é sempre interessante quando você dá aula, sobretudo ao nível da graduação, que você procure pensar o filósofo a partir das suas próprias premissas e ver se faz sentido o que ele está propondo, em vez de já partir diretamente para uma desconstrução antes da busca da melhor compreensão, não é verdade? Bom, e aí o Hobbes tira uma máxima dessa análise, concluindo assim: todo encontro voluntário é um produto ou da necessidade mútua ou da busca pela glória. Quer dizer, nós queremos uma amizade com uma pessoa que nós gostaríamos que nos reconhecesse, né? Inclusive um tema muito contemporâneo, esse tema da nossa busca pelo reconhecimento, né? A nossa busca o bom juízo do outro, para que o outro nos reconheça pelo menos como um igual, né? Se não como alguém de valor. Enfim, então isso compõe, digamos assim, o cerne dessa teoria antropológica e filosófica de Hobbes. Seguindo um pouquinho adiante, nós vamos falar sobre o que é então a sociedade pensada para seres humanos que têm a natureza que Hobbes atribui a eles. Ele diz que a sociedade é um arranjo voluntário. E partindo dessa premissa, ele diz que o que se busca em toda a sociedade é um objeto da vontade, isto é, aquilo que parece a cada um dos membros dessa sociedade ser um bem para si mesmo. Isso significa, então, que a sociedade não tem valor intrínseco para Hobbes. Nós estamos vendo, então, que da mesma forma que ele estava falando sobre a amizade não ser um bem intrínseco, porque se fosse, nós buscaríamos a amizade de qualquer pessoa, né? A companhia de um outro ser humano não é um bem intrínseco, o que nós queremos é a companhia de alguém com uma característica específica que possa nos trazer por meio da sua companhia um bem específico. Então, da mesma forma, a sociedade também é vista dessa maneira instrumental para Hobbes, né? E se a sociedade é algo que nós buscamos, então, intencionalmente, voluntariamente, se ela é um artifício, se ela é uma criação da vontade humana, é isso que significa um artifício, significa que ela deve estar a serviço de algum objeto da vontade humana. E um objeto da vontade humana é sempre aquilo que pelo menos parece ser um bem, mesmo que não seja. Então isso também é muito comum em teorias da ação intencional, né? Muitos filósofos explicam a ação intencional como uma ação guiada pelo menos pela imagem de algum bem, pelo menos pela aparência de algum bem. Então o Hobbes quer nos mostrar a partir de agora qual é esse bem que nos orienta quando nós intencionalmente procuramos viver em sociedade, né? Algo para o que nós não nascemos já, digamos assim, naturalmente prontos, naturalmente capacitados para a sociedade. E aí, na sequência, vem uma passagem que é bem longa, mas mesmo assim eu resolvi colocá-la no slide,
porque eu acho que ela é muito elucidativa das posições hobbesianas. Então eu vou ler e comentar agora essa passagem com vocês. O Hobbes começa essa passagem, que está nas páginas 24 para 25 da edição de Cambridge on the Citizen, né, dizendo assim: realmente é verdade que a solidão perpétua é difícil para um homem suportar por natureza ou enquanto homem, isto é, então, desde que ele tenha nascido, né? Desde o momento em que ele nasça. Pois as crianças precisam da ajuda de outros para viver e os adultos para viver bem. Então esse é um esclarecimento que me parece ser vital, porque a partir do que eu disse anteriormente, alguém poderia rapidamente concluir que Hobbes então pensa que os seres humanos são todos autossuficientes, que um ser humano pode ter uma boa vida simplesmente como um indivíduo vivendo num mundo deserto, né? Isso poderia ser até um ideal para a humanidade. E o Hobbes, claro, como qualquer pessoa sensata faria, está reconhecendo que nenhuma criança humana pode sobreviver sem a ajuda de outros seres humanos. Isso é algo até bastante característico da nossa espécie, o quanto nós dependemos no início da nossa vida dos adultos para conseguirmos sobreviver. Em outras espécies animais, a dependência do filhote com relação aos pais se encerra bem mais cedo do que na nossa espécie. Então, o Hobbes não está negando esse fato, né? E ele também não está negando que um ser humano adulto não viveria bem se ele vivesse isolado. Isso até por necessidades como a necessidade de ter abrigo, a necessidade de ter alimento, necessidades básicas mesmo, me parece que qualquer pessoa reconheceria que são mais facilmente supridas quando nós estamos num trabalho coletivo, né? Quando nós não estamos trabalhando isoladamente. Então, Hobbes não está negando isso. Então, ele diz: eu não estou negando, portanto, que nós procuremos a companhia dos outros impelidos pela natureza, né? Por termos essas necessidades. Isso é diferente de dizer que a companhia dos outros é um bem em si, que é o que ele estava negando antes, né? Mas ele diz assim: as sociedades civis não são meras aglomerações. Este ponto é fundamental também. Elas são alianças que essencialmente requerem boa fé e acordo para surgirem, para serem feitas, né? Então aqui vem a ideia de Thomas Hobbes como um filósofo da origem da modernidade, da origem da sociedade dos contratos, a origem de uma sociedade em que as pessoas eram anônimas umas para com as outras, né? Quer dizer, você não está falando aqui em termos de uma pequena vila, de uma pequena comunidade, de uma pequena tribo até relativamente isolada, onde as pessoas têm vínculos de solidariedade umas com as outras, onde as pessoas já conhecem desde o nascimento a maior parte das pessoas com quem elas irão conviver. Então, uma sociedade não é isso, né? Isso é importante ter em vista, que o Hobbes não está dizendo, então, por exemplo, que o pacto social dá origem à primeira aglomeração humana, como se até então os indivíduos estivessem vivendo absolutamente isolados, né, de uma forma atômica, e aí um dia eles resolve chegar perto do outro, né, e fazer um pacto para passar a viver em coletividade. Não, ele está justamente fazendo uma separação entre a sociedade civil, o que é a sociedade civil, e o que é uma pequena coletividade, dentro da qual as pessoas podem desfrutar dos benefícios da mera companhia umas das outras, né? Então ele segue aqui dizendo:
As crianças e as pessoas sem instrução são ignorantes da força dessas alianças, dessas sociedades civis. E aqueles que não sabem o que seria perdido com a ausência da sociedade não têm consciência da sua utilidade. Portanto, os primeiros não podem entrar na sociedade porque eles não sabem o que ela é, né? Eles não sabem para que serve essa sociedade. E os últimos não se importam em entrar na sociedade porque eles não sabem o bem que ela faz. É evidente, portanto, que todos os homens, desde que todos os homens nascem crianças, nascem de uma forma inadequada para a sociedade. Eles não estão prontos para a sociedade no nascimento, né? Nenhuma criança está pronta para viver em sociedade, porque nenhuma criança tem condições de enxergar qual é o bem, qual é o benefício que a sociedade instrumentalmente geraria para ela. Por isso que a criança não pode fazer um pacto. Como todo ser humano nasce criança, então nenhum ser humano nasce pronto para a sociedade, né? Esse é o raciocínio aqui. Muito bem, seguindo um pouquinho adiante, muitos, talvez a maioria, continuam nessa condição por toda a sua vida, por causa de doença mental ou falta de treinamento, falta de uma disciplina. Quer dizer, muitas pessoas nunca vão compreender o que é a sociedade e para que ela serve. Ainda, enquanto crianças e adultos, eles têm uma natureza humana. Portanto, o homem se torna apto à sociedade não pela natureza, mas pelo treinamento, né? Além disso, mesmo se os homens nascessem em uma condição para desejar a sociedade, não se segue que eles já nasceriam devidamente equipados para entrar na sociedade. Querer é uma coisa, ter o poder é outra. Pois mesmo aqueles que arrogantemente rejeitam as condições de igualdade sem as quais a sociedade não é possível, ainda a querem, né? Então aqui também tem uma coisa importante. Primeiro que ele estava defendendo que o ser humano, só por ser humano, nem por isso é capaz de enxergar o benefício trazido pela sociedade e, portanto, transformar a sociedade num objeto da sua vontade. Mas mesmo quando ele tem essa capacidade, a falta de treinamento ainda é capaz de fazer com que a sua natureza, por si só, não seja suficiente para que ele seja apto a de fato conviver em sociedade. Por quê? Outro ponto relevante que aparece no final dessa passagem, que é tão importante para a compreensão de Hobbes, é justamente que você pode ser o tipo de pessoa que entende o benefício que a sociedade causa, o bem que ela traz, mas não entende o que se requer para a vida em sociedade. Não se entende, essa pessoa não entende quais são as condições necessárias para vivermos em sociedade. E isso para Hobbes seria, por exemplo, uma pessoa que, sobretudo, que não tem aptidão para viver em sociedade, é uma pessoa que quer continuar vivendo sobre o seu próprio juízo do certo e do errado. Esse também é sempre um tema caro a Hobbes, né? Uma pessoa que arrogantemente acredita que ela conhece a verdade sobre o que deveria ser aplicável às relações humanas, né? Ela sabe o que é justo, o que é injusto, então ela vai viver sob a égide desses valores, né? E ela então não está concedendo que os outros possam fazer a mesma coisa. O que é válido para os outros tem que ser sempre válido para mim, o que é válido para mim tem que ser válido para os outros. Só que se eu conceder que para todos nós é válido que cada um viva segundo o seu próprio melhor juízo quanto ao justo e injusto, certo e errado, significa basicamente que nós ainda vivemos no estado de natureza, o que não seria bom para nenhum de nós se nós somos seres interessados na sobrevivência e, portanto, na busca da paz. Então, esse é um raciocínio bastante caro a Hobbes, né? Entender é preciso, para você ser apto à sociedade,
é preciso treinamento, porque primeiro você tem que entender o bem que a sociedade te traz. Segundo, você precisa entender que tipo de pessoa você precisa se tornar para que a sociedade não desmorone. Ok? Bom, seguindo um pouquinho adiante, nós vamos encerrar essa aula falando sobre os objetos da vontade, então, né? Se nós estamos dizendo que a sociedade é perseguida intencionalmente com base no benefício que ela nos trará, qual é então esse benefício? Isso também envolve uma famosa tese hobbesiana, vejamos qual. Então, Hobbes diz que o que parece bom é prazeroso e afeta o corpo ou a mente. O prazer da mente, por sua vez, ou é glória, ou uma boa opinião de si mesmo, né? Ou se relaciona com a glória. Os outros prazeres são sensuais, ou levam a algo sensual, e podem ser todos chamados de vantagens, né? Então, aquilo que parece bom, em suma, ou é essa glória, é você ser tido em alta conta, né, pelos outros, que os outros pensem bem de você, né, você gosta. Normalmente o ser humano é vaidoso, não é verdade? É disso que o Hobbes está falando aqui, né? Nós nos importamos com o modo como nós somos vistos pelos demais, né? Nós queremos ser vistos como pessoas de valor. Então, isso pode ser um objeto da nossa vontade. Nós podemos ser movidos pela busca da glória. E os outros prazeres, então, são propriamente sensuais e, por isso, são chamados simplesmente de vantagens, tá? Agora, será que uma dessas coisas, então, explica por que existe sociedade? Será que nós buscamos sociedade porque nós queremos a glória? Ou será que nós buscamos sociedade porque nós queremos mais vantagens, né? Por exemplo, nós queremos uma vida mais cômoda, nós queremos satisfazer as nossas necessidades e ainda ter um extra, digamos assim, né? Ter mais acesso a bens supérfluos. Será que é isso, esse tipo de coisa que motiva a vida em sociedade, né? Então ele diz, toda sociedade, portanto, existe para a busca ou de vantagem ou de glória. É um produto do amor do eu, não do amor dos amigos, né? Repetindo, então, o argumento dele contra a ideia de que você visaria a vida em sociedade simplesmente para ter contato com mais seres humanos é que você é seletivo, você não busca o contato com outros seres humanos simplesmente para ter esse contato. Então ele segue aqui dizendo, mas nenhuma sociedade grande e durável pode se basear na paixão pela glória. Então quer dizer, das duas possibilidades, ou é glória ou a vantagem, aquilo que nos move para a vida em sociedade, ele está descartando a glória. Por que ele está descartando? Porque se todo mundo tiver glória, todo mundo tem que querer a sociedade, então ninguém tem, não é? Então a ideia de que você é tido como uma pessoa distinta dentro da sociedade, de que você tem glória, significa, por definição, que outras pessoas têm que ser consideradas num patamar abaixo do seu, né? Para que você possa ser posto em relevo, significa que outros não podem ser. Por isso, a glória, por definição, pelo próprio significado desse conceito, ela não pode ser obtida por todo ser humano dentro de uma sociedade. Como todos os seres humanos precisam ter um objeto da vontade que os mova em direção à sociedade, então a glória não serve para esse papel, tá? Ela explicaria apenas o interesse de alguns de nós pela vida em sociedade. Já as vantagens, ele diz, podem ser aumentadas com a ajuda dos outros, só que elas seriam conquistadas com mais eficiência pelo domínio dos outros. Então, notem aqui que a vida em sociedade é diferente de uma vida de dominação. A vida em sociedade é uma vida justamente de igualdade,
Só que se o que você busca é a vantagem, se o que você busca são benefícios sensuais, então é melhor que você procure dominar os outros, escravizar os outros, do que você busque simplesmente viver em igualdade com eles, né? Então, qual é esse objeto da vontade? Ele diz que se segue que, na ausência do medo, os homens seriam mais avidamente atraídos para a dominação do que para a sociedade. Então, isso retoma, inclusive, um raciocínio que eu expus lá no primeiro vídeo, quando eu falei sobre a República de Platão. Quer dizer, o maior dos bens para um ser humano, naquele raciocínio do Glaucon, do qual talvez você se lembre, né, significaria exatamente a dominação. Significaria poder fazer do outro o que você bem entender, sem sofrer retaliações. Por que nós não tentamos, então, dominar os outros? Por que nós aceitamos uma condição de igualdade restringindo os nossos impulsos na vida em sociedade? Hobbes diz, por causa do medo. Medo do quê? Poderíamos dizer que é o medo justamente daquilo que o Glaucon dizia ser o maior dos males. O medo de que nós soframos essas injustiças e não possamos retaliar, não possamos nos vingar. Então é por causa do medo que nós abandonamos a nossa tendência à dominação. Tá? Então ele diz que aqueles que objetam a ele acreditam que o medo não é nada exceto estar realmente assustado, né? Então você pode achar, isso não é uma boa tese, porque não faz sentido dizer que os seres humanos entram na sociedade por estarem com medo, já que não parece ser o caso até empiricamente que as pessoas estejam sempre nesse estado assustadas, né? E aí não seria algo que nós imaginaríamos acontecer no estado de natureza, por exemplo, né? Um sempre assustado, sempre olhando dos lados, olhando sobre os ombros, né? Com medo efetivamente do que poderia lhe acontecer a cada instante. Daí ele diz que o que ele quer dizer com essa palavra, com a palavra medo, é qualquer antecipação de um mal futuro. Então, na visão dele, não é somente esse estado de estar assustado, mas também ter desconfiança, sentir uma suspeita, estar precavido, fazer provisões contra esse medo, né? Tudo isso são características dos homens que têm medo. E aí surge mais um ponto bastante emblemático da filosofia hobbesiana. A questão de que a causa do medo reside parcialmente na igualdade natural dos poderes e parcialmente na vontade de um machucar o outro. Quanto a essa igualdade natural dos poderes, não é que eu queira defender para vocês que toda a filosofia ocidental é nota de rodapé para o Platão, não é isso, tá? Mas, novamente, nós podemos aqui recuperar o argumento do Glaucon. Por que nós sentimos medo? Justamente porque nós não temos o anel de Giges, né? Justamente porque nós não temos nada que nos destaque como um superpoder do comum dos mortais. Então, uma tese importante para Hobbes é essa mesma tese que está ali presente no argumento do Glaucon. Quer dizer, você, como ser humano, se você pensar a si mesmo enquanto um indivíduo, a sua força física não é algo assim tão acima da média para que você possa acreditar que você vai conseguir dominar todo mundo. A sua força intelectual, quer dizer, a sua inteligência, a sua capacidade intelectual, também não se destaca dessa forma, né? O Hobbes, inclusive, em uma passagem, se não me falha a memória, uma passagem do Leviatã e não do De Quive,
ele afirma que a capacidade intelectual, a capacidade de julgar é algo tão bem distribuído entre os seres humanos que todos nós acreditamos que recebemos mais do que os outros. Todos nós acreditamos que fomos privilegiados. De fato, é um traço bem comum do ser humano, né? Acreditar-se inteligente, não achar que é uma pessoa mais burra do que a média, achar até que os outros é que são mais burros, né? Então, para o Hobbes, isso é justamente um indício de que ninguém está tão acima assim dos demais. Um outro argumento que também sempre costuma ser citado nesse contexto da defesa da igualdade natural entre os homens é que, por vezes, mesmo aquele que é mais forte, ele precisa dormir. E ele pode então ser subjugado pela sua vítima, ser pego desprevenido. Também é possível que as vítimas, se unindo contra essa pessoa, acabem ficando mais forte do que ela é. Então, enfim, no estado de natureza, nenhum indivíduo é tão mais forte assim que os demais, a ponto dele jamais poder ser subjugado por aqueles que ele tentou dominar, né? Então, essa é uma ideia bastante presente. Ninguém pode se acreditar invulnerável no estado de natureza. Tudo que você tem, você pode, hora ou outra, acabar vindo a perder, porque pode surgir alguém mais forte do que você para te dominar nessa busca de um dominar o outro. Bom, nós temos um outro ponto importante nesse slide, porque ele havia dito que a causa do medo reside apenas parcialmente nessa igualdade natural de poderes. Parcialmente, ela também reside nisso que ele chama de vontade de um machucar o outro. Então, nós temos que entender o que ele diz com essa outra parte da causa do medo. Mas isso nós vamos deixar para um próximo vídeo para não nos alongarmos demais aqui. Então, nós começamos a nossa próxima aula neste mesmo ponto, justamente explicando o que Hobbes quer dizer quando ele diz que a causa do medo reside parcialmente na vontade de um ser humano machucar o outro. Eu vejo você lá. Muito obrigada por ter assistido essa aula. Tchau, tchau.